Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos, ou os que já entraram. Ouvir-me, certo? Todos ouvir-me? Ok, ótimo. Vão-se acomodando, se faz favor. Agora ninguém estava a ouvir, porque eu estava a calar. Estava calado. Trinta e um, maravilha. 32. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ah, ok. Alguém teve dúvidas no teste de ontem? De ontem, de terça-feira, sim. Sim, então digam lá. Comecem já. Um de cada vez, não se atropelem. Ok? Pergunta 7. Pronto, calma. Deixem só ir à 7, ok? Deixem só esperar mais um bocadinho e vamos já à pergunta 7, ok? Diz já, outro diz já a sua dúvida. Okay. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos então à pergunta 7 com calma. Assim damos tempo a que toda a gente entre. Muito bem. Ângela, era esta? Sim. Qual é a tua dúvida, Ângela? O que é que significa o sinal? O que é que nós falámos em relação ao sinal de proibição? Meninos, só estou a tirar dúvidas. Quem está a entrar agora, não se preocupe que a gente não começou a aula. Só estamos a tirar dúvidas, ok? O que é que nós dissemos em relação a este sinal? Falámos em automóveis ou falámos em automóveis ligeiros? Ou falámos em automóveis? Falámos em automóveis. Então quer dizer que se for um automóvel de mercadorias, onde é que ele tem que ir? Pela direita. Ângela, qual é que foi a tua dúvida? Já vamos à 12, Rafael. Uma de cada vez. Calma. Deixem a Ângela, que foi a menina que expôs esta dúvida, deixem a Ângela agora falar, por favor. Neste caso, escrever. Se é de mercadorias, se é um automóvel. Ângela, o que é que eu disse em relação ao sinal? Estão a ver como vocês... Lembram-se de eu ter falado nisto e que vocês erram isto? Porque vocês olham para ali, para a imagem, e veem um ligeiro, mas eu até disse, todos os que tenham 3 ou mais rodas não podem passar. 3 ou mais rodas, porque o sinal é automóveis. Oh, Ângela, então se nós falamos em automóveis ligeiros, pesados, certo? E depois falamos motociclos com carro. Eu até disse, todos os veículos que tenham 3 ou mais rodas não podem passar para além do sinal. Então se não pode passar para ali,
Se é um automóvel de mercadorias, tem que ir pela direita. Está tirada a dúvida, Ângela? Portanto, não pode ir em frente, não pode ir para o sinal. Automóveis é automóveis, são os ligeiros e os pesados. Independentemente de ser de mercadorias ou de passageiros. Neste caso é todos os automóveis, ou seja, todos os veículos tenham 3 ou mais rodas. Houve alguém que já falou na 11, 12, certo? Que foi a Rafaela. Podem ir entrando, meninos, só estamos a tirar dúvidas ainda, ok? Doze. O mesmo sinal. Certo? Estão a ver? Proibição. Eu disse ou não disse? Dentro dos sinais verticais, os piorzinhos são os de proibição. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Qual é a dúvida neste? Ora, vamos lá ver. Vamos, por eliminação, vamos... Margarida, já não me lembro qual é o nome da menina que pôs a dúvida. Mas se calhar é de muitos, ok? Portanto, Rafaela, desculpa lá. A primeira não pode ser porque realmente proíba pesados. Mas proíba a motociclos simples, proíba a motociclos 2 rodas. Boa tarde, Fábio. Não, portanto, não podia ser. Esta já não podia ser. Resposta certa. Porque realmente proíba pesados, mas não proíba motociclos simples. Porque motociclos simples são motociclos com quê? Com 2 rodas. Se são 2 rodas, pode passar. Portanto, aí não podia ser. Vamos à última. Proíba todos os motociclos? Não, eu disse que proibia a todos os motociclos que tivessem 3 ou mais rodas. Mas os que têm só 2 podem. Então também não podia ser todos os motociclos. O que é um motociclo com carro lateral? Proíbe ou não? Proíbe que tem 3 rodas. Portanto, era esta a correta. Lembrem-se, meninos, vão muitas vezes, é claro que é preciso saber, mas muitas vezes vocês conseguem resolverem as coisas por eliminação das erradas. Mas é preciso saber, não é? Certo? Não deixam de ter que saber. Agora, às vezes, se calhar é mais fácil, vamos por tentativa. Aí há metade da resposta está certa, outra metade está mal, então já não podemos considerar que seja certa. Já agora, Mariana, desculpa, Rafaela, por curiosidade, qual é que respondeste? A B? Então, se respondeste a B, está certa. Então, acertaste. Tinhas dúvidas, mas tinhas dúvidas. Ok, acertaste, mas tinhas dúvidas. Obviamente, podem na mesma perguntar, como é óbvio. Ok. Certo. Portanto, o teu raciocínio estava certo. Tá? E assinalem, mesmo quando respondem uma resposta à sorte, assinalem essa resposta. Porque se vocês vão acertar, certo? Imaginem que acertam e depois não põem como dúvidas e ficaram na dúvida. Portanto, é uma boa atitude, Rafael, o que tu fizeste. Apesar de teres acertado, tinhas dúvidas, sinalizaste. Maravilha. A 11. É um sinal de quê? É um sinal de quê? De proibição. Local destinado à travessia. Informa-me que é um local destinado à travessia de peões? Ou é um sinal que indica aos condutores que vão se aproximar de um local onde os peões atravessam? Não é. É de obrigação? Não é de obrigação, não indica pista obrigatória. Também não pode ser. Portanto, é trânsito. É de quê? O que é que nós dissemos que o sinal era? De proibição. Portanto, é trânsito proibido. Quem é que errou que eu não vi? A 11. Helena, está entendido? Já vamos, Joana. Está entendido, Helena? Comecem sempre por perguntar para vocês, este sinal é de quê? É de proibição. Se é de proibição, vai-me proibir de alguma coisa. Pode-me obrigar a um determinado tipo de procedimento. Portanto, há bocado, quando falamos no veículo de mercadorias, nós falamos, ok, eu proíbo deles irem para ali, obrigo-o a virar à direita. Indiretamente. Mas
neste caso não indica pista obrigatória. Indica-te que os peões não podem transitar, nem é atravessar. Eles não podem estar ali, não podem ir para ali. Ok? Nem é uma situação de eles atravessarem a faixa. Não é proibido eles atravessarem, é proibido eles circularem até. Ok? Não podem ir mesmo para ali. Mais alguma? Alguém falou a última? A última, não sei se era a 12. Não. É a última. Alguém errou a última, não é? Alguém falou na última, certo? Qual é a vossa dúvida? Não, espero que seja sempre entre a A e a B, certo? São parecidas. Qual é que faz diferença entre a A e eu aqui não consigo sublinhar, meninos? Qual é a diferença que é entre a A e a B? E que faz toda a diferença? Os ciclomotores, exatamente. Vocês não estão a ver lá o dinheiro. Foi o desenho do ciclomotor ali. Do lado esquerdo do peão, tem o peão em cima e à esquerda o que é que tem lá? É um ciclomotor. Eles não podem andar. Então não podia ser exceto. Senão estávamos a dizer que os ciclomotores podiam circular. Por isso é que só pode ser a B. Porque os únicos veículos que podem circular para além deste sinal são os automóveis e os motociclos. É claro que em termos de motociclos só vão poder alguns. Mas podem. Ali não diz todos os motociclos. Porque se dissesse todos os motociclos estava mal. Certo? E vamos falar por causa que tem a ver com a cilindrada, etc. Mas estão a entender o que eu estou a dizer? Portanto, a diferença entre a A e a B era a existência ali dos ciclomotores que não podemos pôr nos que podem. Em relação aos motociclos, aqui está bem completa, porque aqui diz que não sejam automóveis. É verdade, mas está incompleta. Porquê? Porque é automóveis e motociclos. Portanto, os motociclos podem. Não podem todos, mas podem alguns. E aqui não está a dizer todos. Certo? Isto é sempre a velha história. Às vezes, muitas vezes, o português. Só estamos a tirar dúvidas, Vera. Mais alguma? Alguma questão para começarmos a aula? Já estamos 62, já é mais ou menos o normal. A 4. Vamos lá então a 4. Deixa eu ver se isto funciona por aqui. A 3, a 4. Para ser todos, Rafaela, para ser todos de duas rodas, tem que ter a imagem com um sinal de proibição com os 3 desenhos. Ou seja, o desenho do motociclo simples, que é este, que é o único que eu disse que tem o homenzinho e o capacete, por isso não se podem enganar. Tem o homem, tem o capacete, é motociclo simples. Motociclos de 2 rodas. Depois tem o velocípedo e o ciclomotor. Tinha que ter o desenho dos 3. E existe esse sinal. Trânsito proibido a todos os veículos de 2 rodas. Mas tinha que ter a imagem dos 3. Está bem? Neste caso, só tem aquela, é motociclo simples. Que é o único, como eu disse, que tem o homenzinho e o capacete. Estou a dizer alguma barbaridade? Alguma coisa diferente daquilo que eu disse na aula de terça-feira? Estou? Não estou, pois não? Ok? Eu tento sempre aproximar-me, colar-me mesmo. A perguntas que eu sei que vocês normalmente chegam lá e batem com a cabeça. Como vocês estão a ver. Certo? Mas o importante é perceberem. Não quero que decorem nada. Neste caso, não é decorar. Como velocidades vai ser decorar. Como contraordenações vai ser decorar. Isto muitas vezes é vocês perceberem e tentarem entender estas coisinhas mínimas. E vocês estão a ver que há aspectos que fazem a diferença toda. Está bem, meninos? Mais alguma? Muita situação é uma questão de português e interpretação. Como há dúvidas que me têm mandado, por exemplo, antes do sinal, depois do sinal, por exemplo, não é? Às vezes, neste local é antes do sinal, após o sinal, não é? A partir do sinal, já é depois do sinal, já pode ser uma coisa diferente, certo? Então, tenham atenção sempre a estes pormenores, não é? E mais uma vez eu refiro isto, e mais uma vez vai ser uma das expressões e que vocês vão me ouvir falar bastantes vezes, que é vocês respondem a 30 perguntas e não a 30 imagens. Primeiramente, portanto, vocês têm que primeiro olhar para a pergunta. E depois a pergunta, por onde ela vos direcionar, é para onde vocês têm que ir. Se fala naquele sinal, é naquele sinal. Se fala no outro, se fala em sinalização, alto, temos que ver toda. Não é? Fala em sinalização e vocês só veem os sinais verticais, esquecem-se que existem marcas rodoviárias, por exemplo, não uma situação que eu falei na última aula. Então, tem que estar atentos a estes pormenores todos.
Está bem, meninos? Ok? Pronto. Mais alguma dúvida? Podemos começar a aula? Posso começar pelos objetivos da aula? Certo? Posso apagar isto? Pronto. Se houver alguma dúvida depois, já sabem. Chateiem. Só um bocadinho, mas chateiem. Ok. Pronto. Guia. Sinais. Estávamos nos sinais de indicação. Certo? Lembram-se? E já tínhamos dado a primeira classe, que era informação. Hoje vamos concluir os sinais de indicação, os que faltam, pré-sinalização, confirmação, identificação de localidades, complementares, painéis adicionais, certo? E depois ainda vamos voltar a falar nos sinais de mensagem variável. Vou reforçar a sinalização de mensagem variável, porque no vosso livro e no livro que vocês vos emprestaram ou compraram, etc., é a seguir aos painéis adicionais que eles estão lá colocados, os de mensagem variável, e depois ainda vamos falar nos sinais turístico-culturais. Ok? Portanto, mas isso já é outra classe. É como os de perigo. São de perigo, são de perigo. Certo? Estes é de sinais turístico-culturais, são sinais turístico-culturais. De indicação é que são os de informação, os de pré-sinalização, os de confirmação, os de identificação de localidades, os complementares e os painéis adicionais. Portanto, todas estas classes pertencem à classe de indicação, mais os sinais de informação, que foi o que nós damos na última aula. Ok? Já agora, já estão a ser enviados livros que foram pedidos. Não sei se alguém já recebeu ou não. Portanto, quem solicitou livros à escola, livros da escola, já estão a ser enviados. Não sei se está aí alguém ou não. Se não receberam, vão receber brevemente quem pediu. E se quiserem apontar aí no módulo 5, ok? Portanto, para esta aula e complemento desta aula, o livro que foi enviado, que é o livro da escola, ok? Para lerem, a página é da 145 a 165. Portanto, como eu disse, estas páginas aqui, como vocês sabem, é para quem tem a plataforma, que neste momento até estas páginas estão inseridas na avaliação, nem estão no e-book, porque o e-book está em atualizações da plataforma. Quem adquiriu o livro na escola, ou quem tem o livro da escola, ou quem tem outro livro de outra editora, basicamente deve ser mais ou menos estas páginas, correspondendo ao 145, página 145 a 165. Mais página, menos página. Mesmo de outra editora, deve andar mais ou menos à volta destas páginas. Portanto, quem tiverem um livro que lhe emprestaram, etc., se quiser procurar, procura por sinais de indicação, pré-sinalização, deve ser mais ou menos estas páginas que eu estou a dizer. Ok? Pronto. Muito bem. Vamos então começar pelos sinais de pré-sinalização, ok? E eu hoje optei por aqui, principalmente também pelos painéis adicionais. É muito melhor ser dado aqui pelo vídeo, que vocês vão perceber muito bem. Se porventura, duas coisas, se porventura ouvirem o som do vídeo, já sabem, eu já cortei o som, vocês próprios têm que carregar no centro do vídeo para desaparecer o som, para vocês só me ouvirem mesmo a mim. E se porventura perderem a imagem, às vezes pode ser normal. Porquê? Porque quando eu ponho aqui em pausa o vídeo, normalmente, e passado algum tempo, vocês perdem a imagem, porque o vídeo deixa de carregar e vocês perdem a imagem. Bruno, eu não estou a ver, ok, carrega um bocadinho no play e vocês começam logo a ver. Portanto, só peço é que me avisem, né? Obviamente, para eu ter noção se vocês estão a ver ou não. Ok? Pronto. Temos então aqui já toda a gente está a ver aí esse sinalzinho de cor verde? Sim? Ok? Pronto. Temos já o exemplo de um sinal de pré-sinalização, ok? Portanto, é um sinal de indicação, é um sinal gráfico de indicação que indica pré-sinalização, e neste caso vamos só ler o sinal, que é para vocês terem uma interpretação deste sinal. Também não é só saberem, ok, é um sinal de pré-sinalização, mas o que é que significa? Primeiro, se é verde, certo? Estamos num IP, itinerário principal. O 9, certo? Lá em cima, aquele 9, a preto com um quadrado amarelo, significa o número da saída. Para que é que isto é importante? Imaginem que na saída 9, em vez de só dizer Severo do Boga, dizia 4 ou 5 localidades. Para vocês estarem a dar alguma indicação a alguém
a dizer, olha, sai na saída que diz Severo de Voga, diz Porto, Lisboa, blá, blá, blá. Não, digo, olha, sais no IP, bens no IP, IP1, IP2, que aqui vocês não sabem, não é, este sinal não vos transmite isso, ok? E sais na saída 9. Ok? É mais fácil para vocês darem essa indicação. Primeira situação. Depois, vão passar a circular, se realmente saírem, na próxima saída, que é a quanto? 1500 metros. Daí também ser pré-sinalização, pré-aviso, ok, de saída. Então, está-vos a avisar que a 1500 metros vocês vão ter uma saída do itinerário principal, IP, que é a saída 9, e se saírem, vão sair na direção de Severo do Voga e vão passar a circular na Estrada Nacional N328. Mas é a que vocês vão passar a circular se saírem, ok? E agora, Vera? Já consegues ver? Pronto, ok. Como eu disse, às vezes há pessoal que perde, já sei que é normal. Carreguei um bocadinho no play. Está entendido? Isto é a leitura que vocês têm que fazer do sinal. Saída 9, estão a 1500 metros da saída do itinerário principal, que não sabem qual é, ok? Não é este sinal que vos diz isto. E vão, se realmente saírem, vão sair para a localidade de Severo do Voga, não é o início da localidade, como é óbvio, não é? É a saída para aquela localidade. E vão passar a circular na Estrada Nacional 328. Isto é só um exemplo, agora vamos ver mais um ou outro exemplo. Ok. Por exemplo, temos aqui, toda a gente está a ver, neste caso até vos diz qual é o IP que vocês estão a circular, IP2, ok? Deixem-me pôr um bocadinho para trás, que ele agora já... Okay. É claro que as cores podem ser diferentes, meninos, ok? Eu estou a falar, eu pus aqui verde no sentido de ser um IP, percebem? Lá está, se for a situação neste caso não fazia sentido se fosse autoestrada, não é? Porque na autoestrada não existem cruzamentos, ou seja, existem, mas são desnivelados. Não existem cruzamentos nivelados, como este, não é? Isto é um cruzamento. Ok? Pronto. Mas podia ser uma estrada nacional, como podia ser um itinerário complementar, e já era branco e preto, neste caso é verde e branco, é um itinerário principal, certo? E isto aqui é a pré-sinalização de um cruzamento. Estamos a 500 metros de um cruzamento e temos aí as diferentes localidades. Simplificado, basicamente é mais simples, para vocês perceberem, ok? Certo? É pouca diferença existe, ok? Portanto, se vocês repararem aqui, por exemplo, o pré-aviso gráfico diz, contém os destinos referidos a cada uma das direções do esquema gráfico, bem como a identificação das estradas, ou seja, a que estrada é que vocês, basicamente, se forem em frente, vocês continuam no IP2, para a esquerda e para a direita, vocês continuam na Nacional 372. Ok? Se aqui, por exemplo, a Valmaceira fosse uma estrada nacional ou uma estrada municipal, dizia ali, municipal qualquer coisa. Como não diz, é a continuação da Nacional 372. Ok? Só um bocadinho. E agora, Pedro? Possivelmente já estás, não é? Okay? Às vezes demora mais um bocadinho a carregar o vídeo. É perfeitamente normal. Já pus. Ok? Pronto. Conseguem ver? Já estamos no primeiro outra vez. Ok, pronto. Depois, por exemplo, este é o pré-aviso gráfico de uma rotunda. Ok, deixa-me puxar outra vez. Exatamente. Portanto, indica-nos a aproximação da rotunda e o número de saídas que tem a rotunda e as diferentes vias. Certo? Depois temos um pré-aviso gráfico de um cruzamento, mais uma vez. Ok? Interseção de nível, cruzamento, que é o mesmo nível, se não é desnivelado, tipo autoestrada, que tem aquelas saídas, não é? Próprias. Mais um. Se repararem, o simplificado não tem nada a ver com este, não é? Aparece em cima e é só mesmo indicação da saída já. Este já indica mais ou menos a deformação que temos. Ou seja, o outro já é mais próximo.
Ok, mais. Pronto. Depois temos este. Isto é na parte superior, este. Certo? Em cima, por cima da via. Já agora, sempre que a setinha... Vocês lembram-se que nós falámos, demos os de seleção de vias e tinha, por exemplo, aqui Porto. Só estou-vos a dar um exemplo. E depois aqui em baixo tinha tipo 1, 2 setinhas. Certo? Boa noite, para quem entrou agora. Lembram-se ou não? Bom, estes são os que nos ajudam a selecionar a via. Seleção de vias, prescrição específica, seleção de vias. E vocês ficavam a saber que havia 2 vias de trânsito em direção ao Porto e que nós tínhamos de circular na mais à direita das duas. Basicamente era isto que dizia. Eu preciso do telefone. Só um bocadinho. Se vocês repararam neste, a seta, imaginem que nós tínhamos assim, Porto na mesma, ok? E a seta para cima. Este sinal passou a ser de pré-aviso. E sabem o que é que significa? Se tiverem 1, 2, 3, 4 vias de trânsito, 5 vias de trânsito naquele momento, todas elas dão para ir para o Porto. Quando estão para baixo, se tem 2 setinhas, só são 2 vias de trânsito para ir para o Porto. Quando está para cima, naquele momento, se existirem 3, 4 vias de trânsito, todas elas dão para ir em frente. É a diferença entre ter as setinhas para baixo, para além do nome do sinal, seleção de vias, e este pré-aviso, certo? Significa que nesse momento, isto acontece na Via Norte. Portanto, quem vier a dar aulas de condução do lado da Maia, o instrutor, vocês vão ver em cima, o instrutor vai dizer, vamos em direção ao Porto, e vocês veem, ok, Porto tem uma seta, tem que passar para a esquerda, e não tem, pode-se manter naquela questão. Vocês é que veem a seta para cima e só veem uma seta, e há que Deus que só existe aquela via de trânsito. Não, quando a seta está para cima, todas as vias de trânsito existentes naquele momento ainda dão para ir em frente. Portanto, vocês devem se manter na mais à direita da questão. Perceberam? Estão a ver estes pormenores importantes que não há nenhum livro que vos diz, de certeza absoluta. Por mais que vocês leiam, não há nada que vos diga. Então, é este tipo de coisas que têm que apanhar das aulas também. Ok? Que é para depois não andarem lá o instrutor ou até o examinador. Dá-vos uma indicação e vocês tem que ir para a esquerda de vez. Não. Ou seja, esse sinal que vocês estão a ver aí na imagem, para se alguém perdeu, que é o que diz IP5 agora, ok? Significa que naquele momento, vocês olhando para aquele sinal, se tiverem indicação Vilar de Formoso, Viseu, se tiverem 3 vias de trânsito, são as 3 vias de trânsito que se dão para ir em frente. E vocês têm que ir na mais à direita das 3. Se forem 4, vocês têm que ir na mais à direita das 4. A não ser que estejam a ultrapassar. Está entendido? Pronto. Mais um, pré-aviso. 750 metros. Okay? Neste caso, pré-aviso de saída. Portanto, são alguns exemplos. Pronto. Depois tem estes que são os pré-avisos reduzidos, que não é no local exato, ok? Certo? Não é mesmo no próximo cruzamento, os no cruzamento vão ser de direção, ok? Este, que é de área de serviço, portanto, a aproximação de uma área de serviço também é de pré-sinalização, este sai muitas vezes. Portanto, mesmo aqueles que dizem próxima à área de serviço a, que é este, por exemplo. Vera, faz refresh. Às vezes demora um bocadinho a carregar a página. Penso que já deves ver agora. Ok, pronto. Este também, pré-sinalização, este sai muitas vezes. Ok? Portanto, é um sinal de pré-sinalização. Este, neste caso é PAC, não é? Aproximação da área de repouso, também é de pré-sinalização. Este que é pré-sinalização de desvio, ou seja, ou neste caso de itinerário. Okay? Imaginem que vocês querem ir à esquerda naquela rua que está à seta. Vocês têm que fazer esta configuração. Tem que virar à direita aqui. Portanto, é pré-sinalização de itinerário. Ok.
Pré-sinalização de uma via sem saída. E outro caso, outro exemplo. Pré-sinalização de escola. Ou travessia de crianças, não é? Local frequentado por crianças. Okay. Já agora, embora vamos falar nisto aqui por um bocadinho, estão a ver estas setinhas aqui, antes uma setinha antes do 3, do 300 e uma setinha depois do M? Isso significa a extensão. Quando só tem a distância, é para a frente do sinal, ou seja, se não tivesse as setinhas, era para a frente do sinal 300 metros. Como tenho as setinhas, quer dizer a extensão, ou seja, durante 300 metros podemos encontrar crianças a atravessar a faixa de rodagem. Portanto, é a extensão do perigo. Daqui a um bocado vamos ver, nos painéis adicionais é igual, a extensão das obras, a extensão da proibição de estacionar, etc, etc, etc. Portanto, vamos ver os painéis adicionais e vamos falar nisso. A diferença entre ter só a distância e ter a distância entre duas setas. Pronto. Então, os de pré-sinalização, só nos faltam ver estes. Estes, não confundam, porque vai haver uns parecidos de outra cor que não vão ser de pré-sinalização. Estes são de pré-sinalização. Cada traço, isto é, a aproximação de uma passagem de nível, e cada traço vale 100 metros. Portanto, o de 3, 300 metros, o de 2, 200 metros, e um traço vermelho, 100 metros. Não vos diz, não é esta sinalização que vos diz se é com guarda ou sem guarda. Ou seja, por cima normalmente tem o sinal, se tiver o comboio é sem guarda, se tiver a cancela é com guarda. Então, este sinal só vos diz a distância, a questão da passagem de nível. 300, 200 ou 100 metros. Ou seja, 3 traços, 2 traços, 1 traço. Cada traço vale 100 metros. Ok? Não, em cima ou tem o triangular com o comboio ou o triangular com a cancela. Ok? São os únicos que indicam passagem de nível. Depois há aqueles no localizado que têm o X, mas isso é no localizado da passagem de nível e é sem guarda. Ok? Meninos, pré-sinalização e cada um vale 100 metros. Vai ser diferente de uns importantes que vamos falar daqui por um bocadinho e que não vão ser de pré-sinalização. Vão ser complementares. Ok? Portanto, não confundam. A indicação da aproximação de passagem de nível é um sinal de indicação pré-sinalização. Pré-sinalização de passagem de nível, cada traço 100 metros. Ok? Depois, vamos passar para outra classe, que é os de... Só mais um bocadinho. De direção. Porque temos, por exemplo, este tipo de sinal. Assim, estes aqui. Então, são sinais de indicação de direção. Neste caso, a indicação de âmbito urbano, porque é dentro de uma localidade, não é? Por isso é que se fala âmbito urbano. Toda a gente conseguiu ver? Diz Porto Alegre, etc. Então. Depois, estão a ver esse que tem os quilómetros? Já? Estamos numa autoestrada? Já agora, o que é que vos diz este sinal? Autoestrada número 23. Aquela UE 802 é a estrada europeia. Faz parte das estradas europeias e é a estrada europeia número 802, que é para vocês perceberem o que é que quer dizer aquele é. Ok? E depois vocês têm a cidade ou a vila e a localidade e os quilómetros que faltam para essa localidade. Todo o sinal, só existe esse exemplo, só damos este exemplo, porque todo o sinal, meninos, que vos dê este tipo de indicação, neste formato, ou seja, tem a cidade ou a vila, a localidade e o número de quilómetros que faltam para essa determinada localidade, fazem parte da sinalização, indicação, confirmação. Ok? É único. Posso-vos dizer que em exame sai uma pergunta em que temos este sinal juntamente com o da estação de serviço e eles perguntam, estes sinais são de... E vocês dizem, este é de confirmação e o outro é de pré-sinalização. Nós vimos há bocadinho. Então, é essa a resposta.
pré-sinalização e confirmação. Certo? Estação de serviço é de pré-sinalização. Este, que indica o número de quilómetros que faltam para uma determinada localidade, é um sinal de confirmação. Peço desculpa, indicação, confirmação. Ok? É o único exemplo. Por acaso até tenho aqui outro. Estão a ver? Mais um. Neste caso é autoestrada número 2, estrada europeia número 90, faltam 8 km para Setúbal e 257 km para Faro. Por exemplo. Ok? Mais um exemplo. Depois temos os sinais de identificação de localidade. Já estão a ver ali, sobrelinho? Sim? Pronto. Para que é que serve? Normalmente, quando é que eles utilizam isto? Utilizam isto para fazer aquele tipo de perguntas da velocidade. Neste momento, eu estou dentro ou fora de uma localidade? No local exato onde eu estou dentro ou fora de uma localidade? Estou fora. Qual é a velocidade máxima? Mafalda, estou fora. Depois do sinal é que vou estar dentro. E é neste tipo de perguntas que eles fazem. É neste tipo de perguntas que eles normalmente utilizam este tipo de sinalização. É para vocês ou seja, antes do sinal, não havendo nenhuma indicação e conduzindo nós um ligeiro de passageiros, a velocidade máxima é 90. Após o sinal, passa a ser 50. Certo? Lá está. No local exato. Ainda posso ir a 90. Não devo, porque já estou muito próximo. Depois, se calhar, vou ter que trabalhar brusco. Mas ainda posso. Mas já devo ir a uma velocidade próxima dos 50, porque depois do sinal eu não posso ultrapassar os 50 km por hora. É no início de uma localidade, que é o caso, não é? E depois, eles agora até puseram outro, não é? Este é o início da localidade e depois há o fim da localidade, que é o que tem o traço vermelho. É? Já agora, património, certo? Neste caso é património mundial, certo? Quer dizer que Évora faz parte do património, não é? Uma cidade. Pronto, e aqui o fim. Lá está. Mais uma vez tem a ver com a situação da vossa posição. Então, antes do sinal, ainda estão dentro de uma localidade. Depois do sinal, já estão fora de uma localidade. Agora, vejam sempre. Porque eles às vezes põem este de fim de localidade e em cima metem um 50. Quer dizer que a partir do sinal passamos a estar fora de uma localidade, mas o limite de 50 mantém-se porque eles puseram lá o sinal vertical. 20.172 de Matosinhos. Vamos dar as velocidades. Ok? Devemos de chegar lá. E vamos nos dar maneira de vocês tentarem decorar a tabelinha, meterem a tabelinha na cabeça. Vamos fornecer mesmo uma tabela construída por nós e vos vamos explicar como é que vocês devem fazer o vosso estudo. Depois vocês fazem da maneira que quiserem. O importante é depois decorarem. Infelizmente aí tem que ser mesmo decorado. Então tem que ser, não é? Mas acabam por muitas vezes ser pela lógica. Que chegar lá pela lógica. Se cumprirem aquilo que a gente diz, vocês acabam por construir mentalmente a tabela. Eu costumo dizer, fecham os olhos e começam a escrever a tabela. Se construírem da maneira como a gente diz, faz isto, faz aquilo, metes assim as vias, acabam por chegar ao fim e terem construído a tabela. Agora, mais uma vez, qual é o problema que acontece muitas vezes? É vocês saírmos uma pergunta de velocidades e vocês querem responder sem pensar, sem eliminar erradas, sem primeiro identificarem isto aqui, estou dentro ou fora? Ok, se estou dentro, a velocidade máxima é 50. Se for este veículo, e se for aquele, e se for este, e não sei o quê, e aí vocês já querem responder logo, muitas vezes. Se começarem a arranjar, e dentro da legalidade até vai ser fácil, como vocês vão perceber. Ok? Avançando. Deixem-me ver se aqui alguma... Ok, pronto. Tá? Alguma dúvida em relação a este tipo de sinalização? Muito bem. Vamos para uns muito importantes. Já estão a ver esses? Estes painéis pequeninos estão aí? Sim? Meninos, isto é muito, 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 muito importante. Fazem parte dos sinais de indicação complementares, e o tamanho deles, meninos, é mesmo assim pequeninos, é assim, mesmo um retângulo pequenino. Que é colocar os de cima, os dois de cima, onde diz itinerário principal e complementar, são tipo duas chapinhas que estão normalmente postos por cima dos raios. Vocês agora se calhar nunca repararam e a partir de agora é mais uma sinalização que
vocês vão reparar e vão dizer, pai, já viste aquilo e tal? Oh mãe, olha isto, estás a ver? Olha, sabes para que é que serve aquilo e tal? Porque é importante. Os de baixo são um bocadinho à moda antiga. São aqueles mecos de cimento que às vezes tem no chão. Certo? O que é isto? Os quilómetros. Isto são os quilómetros dessa via. O quilómetro em que vocês vão dessa via. Primeira situação. A cor. Neste caso, e por ser um painel pequenino e para se tornar mais visível, este que está aqui a vermelho significa que nós estamos a circular no itinerário principal. Portanto, neste tipo de painéis, o itinerário principal deixou de ser verde e passou a ser este vermelho. Portanto, por isso é que está aí a vermelho. É um IP. Portanto, vocês estão a circular no itinerário principal. Ok? E estão ao quilómetro 150 e 600 metros. Ok? Portanto, o quilómetro que vocês estão ao quilómetro 150 e 600 metros. Vai aparecer outro sinal igual a este, só que vai dizer 150,7. Depois outro 150,8. 150,9. 151. 151,1. 151,2. Certo? Que é uma demarcação, ou seja, sempre que vos apareça deste tipo de sinalização, vai-vos aparecer repetida de 100 em 100 metros. Ou seja, o próximo, como eu estava a dizer, do vermelho, do itinerário principal, será 150,7, 150,8, 150,9. Ok? 151. Quilómetro 151. Pois 151,1. E aqui no preto, 243,9, 244. 244,1, 244,2, ponto 3, blá, blá. Ou seja, é o número de quilómetro em metros. Sempre que vos apareça este tipo de sinalização, que é repetida de 100 em 100 metros, ok? Vocês têm tipo ali uma vírgula, certo? Chama-se uma demarcação hectométrica da via. Então pode ir lá este sinal e pergunta que tipo de demarcação é esta. E vocês dizem que é uma demarcação hectométrica porque estes sinais vão aparecer repetidos de 100 em 100 metros. Vocês veem, porque tem a vírgula, tem um pontinho. Eles dão-nos maneira para vocês saberem que é de 100 em 100 metros. Demarcação hectométrica da via. Porquê é que é importante este tipo de demarcação? E a outra que vamos dar? Porque vamos dar hectométrica e vamos dar as outras, que é de quilómetro em quilómetro, ou seja, de 1000 em 1000 metros, e a outra de 10 em 10 quilómetros. Também vamos dar. Para quê? Acidente. Olha, estou no IP4, tive um acidente ou tive uma avaria no meu carro, preciso que o reboque venha. Estou no quilómetro 150. Estou no quilómetro 151. Estou no quilómetro 150 e 600 metros. Do IP4. Se houver divisória, no caso da autoestrada, vai ser necessário o quê? Indicarem o sentido. Pronto. E vai lá o reboque, os meios de socorro vão lá ter com vocês. Portanto, isto é uma demarcação. Sempre que a demarcação apareça, então, de 100 em 100 metros, demarcação hectométrica da via. Já agora, o amarelo é a estrada municipal. Como vocês sabem, o preto é estradas nacionais ou itinerários complementares e, neste caso, o vermelho é um itinerário principal. Depois, se vos aparecer deste tipo, uma demarcação deste tipo, ok, eu vou pôr aqui em pausa. Toda a gente está a ver já? A2. Já, esperem aí que eu... Esperei que eu já... Eu disse que ia pôr em pausa e acabei por não pôr. Ok. A2, km 12. IP4, km 12. Itinerário complementar número 2, IC2, km 8. Nacional 224, km 15. Municipal 536, km 9. O que é que indica este? Este indica que a demarcação vai aparecer repetida, ok, de 1000 em 1000 metros, ou seja, de quilómetro em quilómetro. Ou seja, A2, quilómetro 12, o próximo 13, 14, 15, 16, 17 e assim sucessivamente. Quando a demarcação aparece repetida de 1000 em 1000 metros, ou seja, de quilómetro em quilómetro, esta que eu estou a mostrar agora, certo? 2103. Ana, consegues ver agora? Diz A2, quilómetro 12. IP4, quilómetro 12.
sempre que ela aparecer... Deixa-me só pôr mais tempo. Ainda não disse nenhuma palavra-chave. Ok? Ainda não disse nenhuma, por isso é normal que não tivessem ouvido palavra-chave. E eu repito várias vezes, como vocês sabem, dentro daquele timing, repito várias vezes para não ficar... para não haverem dúvidas. Ok? Pronto. Meninos, sinais complementares, ok? Neste caso, demarcação quilométrica da via. Quilómetro a quilómetro. Ok? Demarcação quilométrica da via. Sinalização, sinais complementares. Ok? Depois, sempre que apresentem sinalização deste tipo, ok? Em que vocês já estão a ver aqui que o número termina em 0, ou seja, vai-vos aparecer ou 10, ou 20, ou 30, ou 100, ou 200, ou 210, ou 220, ou 150, tem que terminar em 0. Eles metem-nos um destes sinais e o número termina em 0, vocês ficam a saber que este tipo de demarcação é uma demarcação miriamétrica da via. Miriamétrica da via, ou seja, de 10 em 10 km. Ou seja, o próximo, por exemplo, dando o exemplo do primeiro, que diz IP6 km 30. O próximo vai-vos aparecer km 40. Ou seja, daqui a 10 km vai-vos aparecer IP6 km 40. Então, a demarcação é miriamétrica da via. Meninos, hectométrica 100 em 100 metros. Ainda não disse. Caramba. Até falo mal, já. Hectométrica de 100 em 100 metros. Quilométrica, quilómetro a quilómetro. Miriamétrica de 10 em 10 quilómetros. Alguma dúvida? Hectométrica, 100 em 100 metros. Quilométrica, quilómetro a quilómetro. E miriamétrica de 10 em 10 quilómetros. Espero bem que tenham percebido como é que vocês diferenciam um sinal. É fácil. Até, Ana, era o que eu ia dizer. O que tem vírgula, certo? O que tem vírgula, hectométrica, tem um número e tem um pontinho e tem um número à frente, é de 100 em 100 metros. Hectométrica. O que diz 11, 12, 13, 15, 16, 17, ou seja, não termina em 0, e só tem um número, 11, 12, 21, 25, 35, 105, 111, 113, certo? É quilométrica, de quilómetro em quilómetro. Se terminar em 0, que é os que estão na imagem, 20, 30, 50, 70, 80, 100, 200, 500, é miriamétrica, de 10 em 10 quilómetros. Hectométrica de 100 em 100 metros. Quilométrica, quilómetro a quilómetro. Miriamétrica de 10 em 10 km. Atenção, eu não estou a estressar, ok? A minha maneira de falar é ver se o incisivo, a ver se você se entra. Está bem? Ok? Se eu estiver zangado, vocês verificam, vocês vão ver que eu fico zangado. Está entendido agora? Pronto. Está toda a gente a ouvir-me? Sim? Agora está toda... Não falhou a net agora? Não? Pronto. Primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave. Localidade. Primeira palavra-chave. Localidade. Morreu. Ok? Não é morreu, é localidade. Tá? Pronto. Continuamos ainda nos sinais complementares. Ok? Portanto, demos estes e vamos dar mais importantes, que são estes. Quem é que nunca viu este tipo de sinalização? Já viram de certeza absoluta. Certo? Sim ou não? Estão a ver ou não? Exatamente. É uma das coisas principais para vocês saberem, Joana. Rafael, as saídas. Porque muitos de vocês, eles põem lá este tipo de perguntas e vocês dizem que é final de uma autoestrada, final do itinerário principal, final do itinerário complementar.
Não é final de nada, é a próxima saída. E dependendo da cor, como vocês estão a ver aí, pois já, Mariana, eu sei que já saiu. Eu vou fazer as perguntas todas que já saíram e que vos podem sair. Certo? Primeiro, dependendo da cor, vocês têm logo que identificar. Mais uma vez, a cor é importante. Sendo o azul, autoestrada. Não vão-me dizer que é via reservada a automóveis e motociclos. Se lá há uma pergunta, não é. Não quer dizer via reservada a automóveis e motociclos. Quer dizer azul e branco, autoestrada. Ok? Primeira situação. Depois o verde, itinerários principais. Já estou a repetir outra vez. Branco e preto. Ou é uma estrada nacional ou é um itinerário complementar. IC ou estrada nacional. Certo? Portanto, os azuis representam próxima saída em autoestrada. O verde representa próxima saída a X metros de um itinerário principal. O branco e preto significa a distância para a próxima saída numa estrada nacional ou num itinerário complementar. Certo? Outra diferença, não só na cor, distâncias. Se vocês repararem, e só e unicamente na autoestrada é que é cada traço 250 metros. Portanto, 250, 500 metros, 750. Nos outros, cada traço é 150 metros. Ok? Porquê é que na autoestrada é 250 metros? Porque é uma via onde nós podemos praticar uma velocidade mais elevada, portanto, é útil e é vantajoso que eles nos avisem a uma maior distância da saída, porque depois nós temos mais tempo para começarmos a reduzir a nossa velocidade e temos a tal via de abrandamento para fazer essa redução. E por isso é que no caso da autoestrada, eles avisam-nos com antecedência. Avisam logo que estejamos a 750 metros por esta sinalização. Há outros que até dizem 1 km, 2 km da próxima saída, certo? Ok? Pré-sinalização. Neste caso são sinais complementares, porque eles vão se complementar os três. Portanto, não funciona, não vão pôr só o de 750. Vão ter que estar sempre os três. Um de 750 no caso da autoestrada, de 500 e 250. E nas outras, um de 450, um de 300 e um de 150. Ok? E eles também perguntam isto que eu vou falar agora. Que é para vocês, que isto é... Se calhar vocês confundem, e há muitas vezes até erram, e é uma coisa super simples. Aparece-vos o sinal da autoestrada a 750 metros. Se calhar alguns vão dizer, também já me saiu essa. Certo? E perguntam, quantos sinais é que ainda vão encontrar? Ou perguntam, é o último sinal que vamos encontrar até à saída? É? Não. Se aparece os 750, quantos é que ainda vão apanhar? Mais 2. O de 500 e do 250. Se sair o de 500, ok, ainda vamos apanhar mais um. O do 250. E se for 250, vamos apanhar mais nenhum? Não, já não vamos apanhar mais nenhum. É o último, antes da saída. Até isto eles nos perguntam, meninos. Portanto, não se esqueçam. É próxima saída e não final dessa via. Não é fim da autoestrada, não é fim do IP, não é fim do IC. É distância para a próxima saída. E fazem a pergunta, esta pergunta que eu falei agora, quantos sinais é que ainda vão apanhar? Tanto é na autoestrada, claro, então quanto mais próximo, ele começa-vos a indicar quanto mais próximo vocês estão. Por isso é que primeiro é 750, depois é o 500 e depois é o 250. É normal que seja ao contrário, Mariana, certo? Estás mais próximo da saída. Isso indica-te a distância para a saída. Portanto, vem sempre o primeiro ou 750. Não é? Cada vez mais próxima. É só isto. Portanto, apanham de 750, quer dizer que vocês ainda vão ter mais 2 sinais. O de 500 e o de 250. Está entendido? E é próxima saída. E cuidado com a via. E não se esqueçam da situação da via reservada. O azul não significa saída de uma via reservada a automóveis e motociclos. Significa saída de uma autoestrada. A distância para a saída da autoestrada. A próxima saída da autoestrada. Em autoestrada. Está esclarecido? Há alguma dúvida? Estou a falar muito alto hoje? Não? Estou a ficar sem voz. Aqui um bocado estou... Tá? Mas isto é preciso vocês mesmo meterem isto na cabeça, porque isto é importante. Ok? Pronto.
Mais sinais complementares. Continuamos nos sinais indicação complementares. E são importantes. Agora estes não tão importantes, mas... Mariana, sempre que tenhas alguma dúvida é só expor. Ok? Porque é uma dúvida que assisto a muitos de vocês. Vocês pensam que é só ler os sinais e procurarem um livro e depois lerem, e há muita coisa que está por trás, como vocês estão a ver. Ok? Pronto. Depois vamos tirando dessas dúvidas. Mariana, se tiveres alguma dúvida, depois expões. Sinais complementares. Continuamos nos sinais complementares. Temos esta situação das baias direcionais, que normalmente estão até à saída das autoestradas, que é para vocês perceberem, tipo um ilhéu direcional, porque claro é que vocês têm que ir, não é? Vocês depois já chegam ali, têm que escolher ou pela direita ou pela esquerda, não é? Depois tem a raia, obviamente nós não podemos nem pisar nem transpor. Então, isto tudo são sinais de complementares, porque complementam, não funcionam um por si só. Alguns até têm luzinhas agora a piscar, amarelo, ok? Certo? Que é para tornar mais visível o desenvolvimento. Balizas de posição, às vezes um obstáculo não tão visível, às vezes aquelas pontes à moda antiga que tinha assim, às vezes um bocadinho de passeio e há um estreitamento da via e não se vê aquela coisa, eles metem este tipo de balizas de posição. Oh, Eduardo, que parte? E não adiantei muito, certeza. Se entraste, ok? Não deves ter perdido muito. Certo? Pronto. Depois, tendo dúvidas, mandas mensagem. Não, só, se foi só um sinal ou outro. Então, estamos aqui nas baias direcionais. Foi aí? Tanto tempo, 5 minutos. Depois manda-me mensagem. Ok, Eduardo? Que eu estou-te a ajudar na que perdeste, na sinalização que perdeste. Ok? Pronto. Balizas de posição. E está os sinais complementares. Para terminarmos em termos de sinalização de indicação, temos então os painéis adicionais. Como o nome, já toda a gente está a ver aí, painéis adicionais, temos o sinal vertical, depois temos um painel adicional por baixo. Certo? Pronto, muito bem. Como o nome indica, é um tipo de painel que nunca vai funcionar por si só. Portanto, não vai existir uma placa, um pé, não é? Um ferro com esse sinal. Então, é um painel adicional porque é adicionado a outro tipo de sinalização. Temos aqui estes dois exemplos, certo? Em que o primeiro é o sinal de cedência de passagem e diz que, portanto, está a 100 metros do cruzamento, ou seja, que está-nos a indicar que a 100 metros vamos ter um sinal de stop. Ok? Depois este tipo de sinalização que está aí, que é o sinal de perigo, muda uma regra que nós demos. Quando eu falei nos sinais de perigo, o que é que eu disse em relação aos sinais de perigo à distância que estaria ao perigo? 150 a 300 metros. A que distância é que está este perigo? Passa a ser 200 metros. Ou seja, neste caso, eles especificam mesmo a distância que está o perigo. Ok? Esqueçam os 150 a 300 metros quando têm o painel adicional. Não tendo, o perigo está para a frente do sinal, 150 a 300 metros. Tendo este painel adicional a dizer 200, 300, 400, 500. Ok? Estou àquela distância. Portanto, começa a ser válido, obviamente, a sinalização e não a regra que eu falei. Está entendido? É importante vocês também perceberem depois a situação, como eu ia falar, das tais setinhas. Só mais um bocadinho. Ok? Se repararem, já conseguem ver esses 4 sinais que estão aí? Sim? Muito bem. O que é considerado aqui? Se vocês repararem, a primeira distância que vos aparece em baixo já não é em metros, mas sim em quilómetros. Mas principal que vocês acabam por ter que ver é as setinhas. Se repararem, antes da distância, aparece o quê? Uma setinha. E depois da palavra quilómetros tem outra setinha. Então aqui, e sempre que existe esta sinalização, não significa para a frente do sinal, neste caso o primeiro, o perigo, ou seja, era pavimento escorregadio daqui a 2,4 km. Não. É a extensão. Ou seja, durante 2,4 km, o pavimento é escorregadio. No segundo, durante 2,4 ou numa extensão de 2,4 km, existem trabalhos na via.
Numa extensão de 2,4 km é proibido parar e estacionar. Durante 2,4 km, ou numa extensão de 2,4 km, é proibido a utilização dos sinais sonoros. Estão a perceber a diferença entre ter as setinhas e não ter as setinhas? Alguma dúvida em relação a isto? Por exemplo, sei que normalmente sai lá uma que é do desenho do avião, que é um sinal de perigo que diz local, sobrevoado, a baixa altitude. E diz a extensão. Durante ou numa extensão de X km, o local é sobrevoado a baixa altitude. Portanto, é preciso saberem o nome do sinal, pavimento escorregadio, trabalhos na via, proibido parar e estacionar, proibido buzinar, obviamente, e depois é numa extensão de, porque tem a setinha. Acho... Ok? Depois, vamos aqui ver mais alguns painéis adicionais. Com setinhas. Certo? Imaginem que vocês, o primeiro sinal está de frente para vocês. Certo? Assim, de frente. O que é que vocês têm de dizer? É proibido parar e estacionar para a esquerda do sinal. O outro, a seguir, é proibido estacionar a partir do sinal, para a frente do sinal. O outro, é proibido parar e estacionar para a direita do sinal. É proibido estacionar antes do sinal. É isto. Certo? Alguma dúvida? Mais. Vamos aqui ver mais alguns. E este indica mesmo a distância. Estão a ver ali? Conseguem ver ali a distância? Ou seja, 10 metros é proibido estacionar, porque só tem um traço, é estacionar. 10 metros para a direita do sinal, 15 metros para a esquerda do sinal. E o outro diz 10 metros para a esquerda e 20 metros para a direita. É esta a interpretação que vocês têm que fazer. Se tiver a ser rápido, digam. Diz lá, Sara. Então. Sim. Se diz 10 metros, quer dizer que a seguir, a não ser que tenha outra proibição, pelo sinal, depois de contar os 10 metros, já podes parar e estacionar. E aliás, se é só proibido estacionar, quer dizer que possivelmente podes parar. Ou seja, naqueles 10 metros podes parar, não podes estacionar, porque lá só diz proibição de estacionar. Só tendo um traço é só estacionar. Tendo os dois é parar e estacionar. O que não tem metros é até aparecer outro. Fim da proibição, por exemplo. Ou então aparece um sinal de parque, já estás autorizado. Se não tem distância, certo? Ok? Pode ter outra sinalização que depois vai dizer que já podes. Pronto. Neste caso aqui, já fala em quê? Por exemplo, o primeiro é proibido o quê? Circular em veículos de mercadorias, ligeiros de mercadorias e pesados de mercadorias, certo? Desde o dia 21, eu acho que é portanto, se for é 21 a 25, 21, 22, se for 21 e 25, é só nesses dias. Se disser 21 a 25, é 21, 22, 23, 24, 25, esse tipo de veículos não podem circular. Portanto, destinam-se a limitar, como diz aí, períodos de tempo. Exatamente, Feira, exatamente. Portanto, o segundo, os veículos agrícolas, tratores agrícolas, qualquer veículo agrícola não pode circular às quartas-feiras. Os veículos de tração animal não podem circular entre as 8 e as 15 horas naquela via. Os veículos de transporte de mercadorias perigosas não podem circular nos dias úteis das 8 às 20. Ok? Portanto, é limitar. Se só diz dias úteis das 8 às 20, quer dizer que podem circular das 20 às 8. Perceberam? Pronto, mais. Exatamente. Por exemplo, estamos proibidos de estacionar
após estarmos mais de 30 minutos. Ou seja, se estivermos estacionados menos de 30 minutos, podemos. Se for mais de 30 minutos, já não podemos. Portanto, só não podemos estacionar após 30 minutos. Ok? Então, só é proibido acima de 30 minutos. Toda a gente viu esse? Por exemplo, trânsito proibido, exceto transportes públicos. Quer dizer que se for o autocarro de um transporte público, o autocarro da STCP, pode estar a polícia, Paulo. Só já agora que te falaste nisso, lembrem-se que no dia do exame de condução o polícia está dentro do vosso carro, sempre. Aos outros, depois, não é? Eu acho que não convém jogar no azar, não é? Na sorte ou no azar. Eu posso-vos dizer que tenho um ex-colega vosso que no primeiro dia, ou seja, no dia que foi exame de condução de tarde, ficava logo sem carta. Teve sorte. O polícia olhou para a guia e disse-lhe assim: você foi a exame hoje, passou hoje, saia-me da frente. Perceberam? Portanto, por acaso foi simpático, mas nem todos são. Aliás, esse simplesmente não cumpriu o seu papel, não é? Entre aspas, não é? Perceberam? Mas não há. Tenho uma colega vossa, ou uma ex-colega vossa, que simplesmente não parou no stop. A polícia viu que ela não parou, muito grave, está a tirar a carta outra vez. Não parar no stop é muito grave, basta uma para vir tirar a carta outra vez. E não pôs ninguém em perigo, apenas não parou no stop. Mas o que é não? Exatamente, o que é não parar no stop? Muito grave. O que é que vos acontece em exame se não pararem? Reprovação, por isso. Ok? Pronto. Por exemplo, o da direita, proibido parar e estacionar, exceto cargas e descargas. Portanto, existe a proibição, mas não se, neste caso, este tipo de painéis não inclui este tipo de veículos. No primeiro caso, transportes públicos. No segundo caso, veículos que estejam a fazer cargas e descargas. Ok? Pronto. Como vocês estão a ver, há vários tipos. Agora temos estes. Por exemplo, toda a gente está a ver aí de parque. Atenção, aqui este símbolo do automóvel representa automóveis ligeiros. Portanto, a autorização de estacionamento de automóveis ligeiros. Certo? Depois o segundo, a obrigação de seguir em frente, mas, ok? Só para os veículos de mercadorias. Ligeiros de mercadorias, pesados de mercadorias. Certo? Portanto, se é proibido àquele tipo de veículos. Se é obrigatório àquele tipo de veículos. Se é autorizar estacionamento, autoriza para aquele tipo de veículos. Ou seja, destinam-se a indicar que a obrigação, restrição ou proibição especial, constante no sinal, apenas se aplica aos veículos que estão no painel. Portanto, por exemplo, do estacionamento com o cadeira de rodas, só para veículos que tenham dístico de deficiente. Peso total, proibição circular a veículos de peso total superior a 5,5 toneladas, mas só para veículos pesados. Ou seja, veículos pesados cujo seu peso total seja superior a 5,5 toneladas. Tá? Embora não faça muito sentido. Certo? Portanto, é a mesma história. Ok? Sentido proibido a apenas esses veículos que estão aí. O outro é ciclomotor não pode circular a mais de 40 km por hora. Portanto, é só para eles. Tinham-se a indicar que a obrigação, restrição ou proibição constante no sinal apenas se aplica aos veículos que estão no painel adicional. Estão a entender? Portanto, por exemplo, o de utilização das luzes médias. O quarto sinal. Só os veículos agrícolas é que estão obrigados a utilizar as luzes médias. Estão a entender? Pronto. Mais. Okay? Isto aqui
já representa que estamos autorizados a estacionar, mas tem que ser com a configuração do sinal. Obrigado, Fábio. Isso é para dizer que eu estou a falar alto, certo? É assim mesmo, em pôr respeito. Está entendido? Então, tem que ser o estacionamento paralelo, depois já agora o estacionamento, o estacionamento perpendicular, estacionamento em espinha, está na diagonal, ok? Este aqui podemos estacionar, mas é com o carro em cima do passeio. O quarto, estacionar com as duas rodas de trás em cima do passeio. Todo em cima do passeio, mas com aquela configuração, certo? E o outro só com as duas do lado direito em cima do passeio. Portanto, é sim, podemos estacionar, mas o carro tem que ficar nessa posição ou entre as linhas. Também está entendido? Posso avançar? Este, estão a ver este? Via com prioridade que sai muitas vezes também. Nunca mexeu este? Já mexeu esta pergunta, meninos? Exatamente. O que é isto? É mudar, para vocês continuarem a circular na via com prioridade, vocês têm que seguir o traço mais grosso. Ou seja, basicamente é a mudança de direção da via com prioridade. Quer dizer que se vocês forem em frente ou virarem à esquerda, deixam de estar a circular na via com prioridade. Ou seja, têm que, neste caso, fazer a curva para a direita. Ou mudar à direita, no primeiro sinal, no segundo sinal, fazerem a curva para a direita para continuarem a circular na via com prioridade. Okay? Para continuarem a ter prioridade no próximo e sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Pronto. Daqui, trabalhos na estrada, viaturas e manobras, e depois diz ali as circunstâncias, certo? Ok. Pronto. Pavimento escorregadio, derivado a uma tempestade, ou derivado da neve ao gelo. Ok? Portanto, isto são outros complementos que não precisamos. Este aqui, muito importante, que aparece antes de surgir normalmente uma via de abrandamento, aparece esta setinha. Portanto, isto é, este limite de velocidade é só para quem vai sair na próxima saída. Não é para quem continua em frente. Imagina que estamos uma via em frente e tenho uma via de saída. Tendo a velocidade e a setinha na diagonal, significa que só tem que praticar esta velocidade o veículo que vai sair na próxima saída. E aparece muitas vezes. E vocês, às vezes eu pergunto, vamos na Via Norte, acontece muitas vezes na Via Norte, e eu pergunto, estás a diminuir a velocidade? Porque, tinha ali 40, tenho, mas é para quem sai, olha a seta. Aí realmente, e vocês esquecem-se. Já estão a fazer as neiras, já começam logo a reduzir. Se fosse sempre mandar sair, se calhar vocês... Não, depende do tempo que estiveste fora. Só andamos 2 ou 3 sinais para a frente se for tipo uma questão de minutos. Nem estamos a avançar muito depressa. Ok? Pronto. Vocês também depois, pelas perguntas que vos saem, normalmente vocês também veem, opa, mas o Bruno não falou neste sinal e está-me a sair este sinal. Pronto, podia ser uma parte da aula, perguntam-me, Bruno, olha, explica-me. E eu explico o sinal, está bem? Eu explico-vos o sinal. Pronto, por exemplo, este. Podemos estacionar, mas condicionado. Avança, espera aí. Condicionado o quê? Ao pagamento. Portanto, o tempo que nós vamos estar lá estacionados depende da moedinha que nós metemos. Portanto, condicionado ao pagamento de uma taxa. Há muitos. Pronto, este aqui que já é estacionamento, no primeiro caso, com cobertura para veículos elétricos, ok? Pronto. Aqui como diz exceto, esperem aí. Já vai, Sara. Aqui como diz exceto, ou seja, existe um parque com estacionamento com cobertura, exceto para esses veículos, ou seja, esses veículos não podem. Quando diz exceto, quer dizer que ele não é autorizado para eles. Ok? Se tiver só o símbolo e não diz exceto, se tiver só o símbolo, é só para eles. Quando não tem, é... Ou seja, se diz exceto, é para todos, menos exceto aqueles. Ok? Sara, carga e descarga. Desde que estejas próxima ou dentro do veículo ou próxima do local que consigas retirar o carro e só seja momentaneamente
certo? Para descarregares algum tipo de uma mercadoria qualquer, que não precisa estar lá dentro do carro, não é? Porque podes ter que descarregar, mas que o carro esteja preparado ou que estejas pronta, se o carro estiver estrobado, tu conseguias retirar o carro. Ok? Certo? Mas tem a ver com mercadoria. Por exemplo, entrada e saída de passageiros é uma paragem, mas não é carga e descarga. Certo? Isso não é carga e descarga. É entrada e saída de passageiros. Carga e descarga implica uma carga. Ok? Helena, o que eu estava a dizer em relação a estes sinais é se tivesse só o sinal de parque, como nós vimos há bocado, e tivesse só o carro desenhado, era para aquele tipo de veículos, aquele parque era destinado àquele tipo de veículos. Como diz o exceto, aí, quer dizer que dá para todos, exceto aquele, ou seja, aquele está proibido de lá estacionar. É um parque, neste caso com cobertura, um parque, o do lado direito, um parque, certo? Estacionamento, um local de estacionamento, exceto para aquele tipo de veículos, ou seja, aquele tipo de veículos não pode. Ok? Pronto. Mais. Pronto. E terminamos os painéis adicionais. Como eu disse, nós íamos voltar a falar aqui, porque as perguntas de sinais de mensagem variáveis eu coloquei neste teste, portanto vai-vos sair hoje. Eu vou pôr mais. Embora. Ok? Pronto. Como eu estava a dizer, já falámos, já disse tudo, até já inclusive noutra aula a seguir já vos mostrei, então aqui mais um exemplo de um sinal de mensagem variável. Eu estou a recalcar esta sinalização porque ela no vosso livro continua a aparecer mais à frente, mas ela agora tem uma prevalência maior. Como nós vimos, passou a ser a terceira da hierarquia. Agente, sinalização temporária e sinais de mensagem variável. Portanto, eu não vou acrescentar mais pergunta nenhuma daquelas que já fiz, portanto, vou repetir só, porque é isso que vos sai. Colocação unicamente sobre a via, e vocês estão a ver, pode-nos transmitir obrigações, proibições, informações, perigos, tudo de caráter obrigatório, portanto, é obrigado. Eu vou pôr mais um bocadinho, que não sei se vocês estão a ver, portanto, está aqui mais uma vez. Portanto, é de caráter obrigatório, vocês obrigatoriamente têm que cumprir, neste caso, obrigatoriamente temos que acender os nossos médios e obrigatoriamente temos que circular a uma velocidade de 80 ou menos, ou seja, não podemos ultrapassar a velocidade de 80 porque é o que o sinal de mensagem variável nos transmite. Mesmo tendo um sinal vertical ali à frente a dizer 120. A partir do momento que passamos 80 km por hora, até aparecer o fim ou até passarmos esse local. Não, mano. Não deixei, ok? Tá, meninos? É só isto. Pode condicionar circulação, pode nos cortar vias, dizer, olha, 5 km, corte de via direita, certo? Ou corte da próxima saída, ou corte da autoestrada. Tem que ser na próxima saída porque há um acidente e há um corte da autoestrada, acidente não sei o quê, animal na via, com chuva modera a velocidade. Tudo informações de caráter obrigatório, não é facultativo, ok? São tudo expressões que eles utilizam lá. Está bem, meninos? Pronto. Sinais de mensagem variável, cheque. E só nos falta então ver. Deixa-me ver se tem aqui até mais alguns exemplos. Tem aqui o do mudar de velocidade. Ok. Tá bom. Vamos ver. Mais. Trabalhos na via, reduz a velocidade. Ok. São vários exemplos. Bom. Trânsito lento. Isto aqui é no Porto. São vários exemplos, ok? De tipo de informações que este tipo de sinalização nos pode transmitir. Pronto. Está a ver? Olha, unicamente sobre a via, blá, 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 blá. Ok. Para terminarmos então, último tipo de sinalização, sinais turístico-culturais. Tanto os sinais de mensagem variável como estes não fazem parte dos sinais de indicação. Portanto, lembrem-se, os sinais de indicação terminaram quando nós damos os sinais complementares, ok? E depois demos, os painéis adicionais, que ainda estão incluídos, desculpem lá, nos de indicação. Portanto, terminamos nos painéis adicionais, fazem parte da sinalização de indicação. Começamos nos de informação, pré-sinalização, identificação de localidades, os complementares, os de confirmação e os de painéis adicionais. Terminamos os de indicação, demos os sinais de mensagem variável, voltámos a falar nos mesmos e estamos agora a falar nos turístico-culturais, que é uma classe.
É turístico-cultural, é turístico-cultural. Temos estes que são os de região, podem dizer Alentejo, podem dizer Algarve, Trás-os-Montes, etc. Ok? Já estamos mesmo a terminar. Temos estes que são os de património, que normalmente tem nas autoestradas, que é para nos avisar, não é? Dizer, olha, se quisermos visitar Tomar, temos este castelo aqui, etc, etc. Ok? Como temos o Santuário de Fátima, por exemplo. Depois, este sai muitas vezes, não Rio, mas diz, se não me engano, é Ribeira. Portanto, sempre que seja Rio, Ribeiro, Lagoa, património natural, portanto, deriva da natureza, portanto, é património natural, Rio, Ribeiro, Lagoa, ok? Portanto, património natural. Depois temos os de rota, que são os que dizem mesmo rota, por exemplo, estes. Rota, turístico-cultural, rota. Os que têm a setinha são direção de rota, ok? E como vai haver de... Deixa-me ver se eu tenho aqui, que eu acho que já passei um. Exato. Circuito. Existem os de rota e existe circuito. Portanto, circuito e direção de circuito. Os que dizem rota é rota ou direção de rota que tem a seta. Portanto, a diferença entre um e outro é um é de rota e o outro é direção que tem a seta. Tá? E o outro é circuito e o que tem a setinha é direção de circuito. E este de localidade também, que só nos indica, portanto, os interesses dessa localidade. Deixa-me só ir um bocadinho atrás. Ok? Baião, temos a Serra do Marão e da Boboreira, temos a zona vinícola, um monumento, portanto, é de localidade. Depois, ainda temos aqui, podemos ver aqui alguns símbolos, embora eles sejam conhecidos, antes de irmos embora, só para... Não é? Só alguns símbolos, não é? Que vocês já veem aí diariamente, não é? Do hospital com urgência médica, posto de socorro, farmácia, bombeiro, GNR, PSP, oficina, posto de combustível, alguns já são repetidos e estão dentro dos sinais de informação. Então, mas isto é sempre símbolos, ou seja, aparecem um ponto pequeno, não é? Pronto. Igreja, cemitério, mercado, escola, correios, o símbolo do centro, metros, ok? Não disse ainda, vou dizer agora, está bem? Pronto, também já terminamos. Alguma dúvida em relação ao dado hoje? Não? Segunda palavra-chave, região, ok? Não confundam com região, já se comia, já está na hora de jantar. Região, ok? Pronto. Vou já enviar o região, ok, Tiago? Região, pronto. Vou já enviar o teste. Por favor, eu vou avisar outra vez. Por favor, submetam no máximo dos máximos até amanhã ao meio-dia. Certo? Senão eu vou-vos começar a chatear. E se eu estou a avisar, pronto, é porque houve um ou outro, né? Inclusive eu cheguei a ligar. Vocês não pensem que eu não vejo. Eu só não vejo se não quiser. Mas não é... Pá, eu aviso. Mas não vou avisar todos os dias. Ou todas as aulas, a mesma coisa. E se eu vir que é mesmo desleixo, atenção. Ok? Certo? Portanto, é compreensível uma vez ou outra, ou por algum motivo ou outro. Acho que vocês já deu para perceber. Agora... Não, isto não pode ser, não podemos ser baldas. Por favor. Eu aplico-me, tento sempre dar o melhor, às vezes nem sempre estou bem disposto ou mais bem disposto, mas tento sempre dar o meu melhor, como vocês sabem. Quem me conhece sabe. Portanto, pá, deem o vosso melhor também e apliquem-se, está bem? Eu subir empenho, uma pessoa até... Isto está a ser tudo controlado. Porque tem que ser controlado. Porque senão... Não é? Estamos todos lixados. E vamos todos para o presencial... Certo? E então, em vez de demorarmos, se calhar, um mês ou dois, se calhar demoramos meio ano ou mais. Porque as salas, como vocês sabem, estão limitadas. E quando abrir, vai existir presencial, mas é limitado 5, 6 alunos por sala. E tem que fazer um início do curso até ao fim. Percebem? Tá? Ok?